A educação, ela é basicamente a mesma desde a época de Jesus ou até antes disso. Mas a sociedade hoje exige algumas ações, algumas participações diferentes. Os alunos, eles são mais pensantes hoje em dia e eles querem participar. E a sociedade tem exigido isso. Há iniciativas no sentido de dar maior participação aos alunos para que ele tenha um papel mais preponderante na educação. E aqui na escola, então, nós estamos aplicando, dentre os vários projetos, o projeto Maker, que nós focamos em bibliografias bíblicas. Então, o foco é trabalhar empreendedorismo e Bíblia ao mesmo tempo. Nós, como escola, uma das maneiras que utilizamos para melhorar a aprendizagem dos alunos é a aprendizagem baseada em projetos. Cada sala prepara projetos, sendo que isso é uma grande motivação aos alunos, para que possamos aprender cada vez melhor. O modelo mais antigo e comum de aprendizado é aquele no qual o professor, por meio de aulas expositivas, aplica atividades e avaliações nos alunos, que, por sua vez, acompanham o conteúdo explanado pelo professor de maneira passiva. Porém, com o passar do tempo, enxergou-se a necessidade do aluno ser o agente principal e responsável pelo seu aprendizado. Surgiram, então, metodologias ativas com o objetivo de incentivar a comunidade acadêmica na transmissão de conteúdos de maneira autônoma e participativa. No episódio de hoje, vamos conhecer a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Não saia daí que o Educação volta já! Metodologias ativas são metodologias que têm como princípio elementar que o aluno seja ativo no seu processo de aprendizagem. Então, diferente de um padrão muito estabelecido na educação, que o aluno é um mero receptor, com metodologias ativas, diversas, metodologia de projetos, movimento maker, design thinking, ele atua no processo de aprender. Essa é a grande definição de metodologias ativas. Acompanhei esse tipo de atividade ser desempenho acadêmico, porque desenvolve muitas atividades básicas que talvez sejam necessárias para seu aprendizado, como a autonomia, a motivação para aprender, o pensamento crítico, o raciocínio e também a criatividade, que é uma das coisas necessárias para a aprendizagem. Nós estamos assim, incomodados com toda essa transformação ocorrida no mundo como um todo. A gente está incomodado em somente o aluno ser um ator passivo na sala de aula, né? Então nós desenvolvemos o projeto, já várias ações no sentido que ele possa ser mais ativo. Então o projeto Maker entra nessa história toda, né? E daí nós pensamos em como ele pode ser mais atuante. Nós entendemos também, vemos trabalhando há pelo menos 5 anos o empreendedorismo na escola. Não que a gente queira que o aluno abra empresa, não, mas que ele entenda que ele é um agente de mudança e de melhoria no local que ele está. Então, para que isso aconteça, nós seguimos uma teoria que é do McLellan, que trabalha as 30 características do comportamento empreendedor. Então, a ideia é que na trajetória do aluno, aqui na FAD Minas, desde o pré, educação infantil, até o ensino médio, ele passe por todas essas 30 características e entenda que ele, de fato, possa ser um agente de mudança na sociedade, no mundo que ele esteja, que ele conviva. A primeira metodologia mais ativa que chegou no Brasil foi a metodologia de projetos. Ela chegou com o construtivismo em mais ou menos 1980, quando começou-se a estudar Piaget aqui no Brasil, né? E por quê? Porque essa teoria, ela preza pela construção do processo de aprendizagem em diferentes etapas, e cada etapa precisa de diferentes estímulos. Então, a metodologia de projetos foi a que deu início a todas essas outras que vêm depois. E numa metodologia de projetos, assim, quando você vai fazer um projeto de uma casa, um projeto de um sistema, você vai observar uma situação, um problema, vai propor uma resolução para aquilo e você vai agir de forma intencional e planejada sobre ele. Então, por exemplo,
o design thinking, o movimento maker, a sala de aula invertida, o ensino híbrido, todos eles partem de uma situação de problema. E esse aluno ele precisa buscar diferentes recursos e, como eu te disse das conexões anteriormente, ao buscar de forma autônoma, ele vai buscar em diferentes meios, com diferentes pessoas, ele vai interagir e isso vai fazer com que a sua aprendizagem seja muito mais significativa. E isso realmente contribui com o processo de aprendizagem de crianças e adultos, né? Aqui nós trabalhamos com aprendizagem baseada em projetos. Na verdade, não é em todas as salas, mas depende do problema que surge em cada sala e se a professora também está disposta a isso. Cada ano fazemos algo diferente, ou também pode ser uma continuação. Por exemplo, no ano passado, depois do Dia da Água, onde eles fizeram um poema sobre a lagoa que estava contaminada, eles lembraram de um lago que existe aqui no colégio e pensaram, nossa, mas é igual ao nosso lago. E saímos correndo para ver o lago e vimos que estava cheio de lixo, com a água suja. Tinha um chafariz que estava sem pintura. Depois, no dia seguinte, eles quiseram arrumar isso. E fomos com lápis e papel anotar tudo o que precisava ser feito e era muita coisa. Então pedimos a ajuda dos pais de outras salas também, porque tínhamos que arrecadar muito dinheiro para comprar uma bomba para o chafariz, tinha que comprar plantas aquáticas, plantas para a floreira da cascata, muitas coisas. Isso foi com os alunos do segundo ano no ano passado. E aí convidamos as crianças do primeiro ano com a professora e também do terceiro ano. Então, praticamente metade da escola se engajou no projeto. Os pais e também os funcionários da escola colaboraram. E depois fomos à Feira de Ciências, que foi no mês de setembro. Então ficamos todo ano trabalhando nisso. Fomos à Feira de Ciências e continuamos trabalhando nisso esse ano, porque, bom, os peixes precisam comer. Resgatamos os peixes que haviam no lago e que não tinham alimento, nem lugar adequado para viver. Também colocamos pedras para que eles depositassem seus ovos. Foi isso. Siempre íbamos a gimnasia o a pasear y siempre lo veíamos muy sucio y no quedaba tan lindo. Entonces después pensamos que no habían peces, empezamos a cuidarlo y después le empezamos a tirar comida para ver si habían y encontramos peces. Encontramos 4, después seguimos dando comida y habían nacido más y después empezamos a comprar cosas, a arreglar la fuente, a limpiarlo. Vino un señor que nos ayudó a poner la bomba y después empezamos a limpiar, empezamos a arreglar los bancos porque algunos estaban rotos o los estaban sucios. La idea para el proyecto surgió desde que una mujer llamada Esther, en una semana especial, habló sobre los pájaros. Y como es ahí, me interesé mucho sobre los pájaros y sabía que mi padre tenía muchos libros. Entonces traía esos libros, investigaba en los recreos con esos libros, hasta que dije, ¿por qué sacarle los libros a papá y aprender sobre libros que ya conozco y no ir a la biblioteca? Entonces ahí empecé a ir a la biblioteca. Y como ya había contado, un día un amigo me preguntó viéndome salir, me preguntó a dónde iba y yo le dije que iba a la biblioteca para estudiar sobre los pájaros. Ahí ese amigo me preguntó si podía ayudarme y yo le dije que sí. Colocamos comederos, fuimos a los montes de la escuela
porque allá atrás tenemos montes, investigamos sobre los pájaros en los montes, fuimos al monte de las Cotorras, también fuimos enfrente en la villa a preguntarles cuántos pájaros ven, también fuimos al liceo, recorrimos toda la escuela a preguntarle a la gente del colegio todos los pájaros que conocen. Nosotros estudiamos los pájaros del colegio. Sobre eso queríamos estudiar en unos principios. Entonces salimos a hacer visitas, vimos muchos pájaros, como por ejemplo acá, palomas, obviamente, está lleno. También vimos venteveos, acá hay un chingolo, las cotorras, el venteveo, el hornero, palomas. É muito importante porque desde o início são eles que decidem o tema, o que vem que é necessário. Então, todo o currículo é trabalhado em volta desse tema nas aulas de idiomas, matemática, ciências naturais e sociais. E eles aprendem a pesquisar, não reclamam de escrever, não reclamam de fazer contas, fazem tudo com mais entusiasmo. Fazem um trabalho em equipe que é muito importante, porque aí os meninos se sentem mais capazes e, se alguém tem algum problema, estão ali trabalhando, se sentem parte daquilo e levanta a autoestima deles. Por exemplo, digamos que temos 2 alunos que apresentam, que se preparam para ir à feira de ciências. Eles bem sabem que não estão sozinhos, que há toda uma equipe, pois um pesquisou tal material, no caso do lago, um trouxe as plantas, outro trouxe as pedras, e todos fizeram parte desse processo e dessa aprendizagem. El lago ahora ha quedado muy limpio. Siempre prendemos la bomba para que la gente vaya. Y cuando hay fiesta siempre prendemos la bomba y las luces para que la gente pueda ir y sentarse. Y tiene un puente que antes estaba con algunas teclas rotas y entonces se las pusimos y las arreglamos. Yo aprendí de este proyecto que tenemos que cuidar a los pájaros, que es como uno de nosotros, y que tenemos que seguir cuidándolos. A mí lo que más me gusta de estos proyectos es que aprendemos mucho y además son muy divertidos porque después siempre vamos a la feria de ciencias y es como tan divertido poder hablar sobre lo que nosotros hicimos en los proyectos. Me gusta que nos divertimos, cuidamos el ambiente y estudiamos mucho. Lo que a mí me gusta de los proyectos es investigar y contarle a las demás personas. A importância da aprendizagem baseada em projetos se dá principalmente porque desenvolve muitos benefícios na criança. Ele é o protagonista da sua aprendizagem. É um participante ativo, não passivo. Não apenas recebe informação, conhecimento, mas também participa dessa aprendizagem. E ele pode ver o porquê, e para quê e como do que ele está pesquisando. A aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a mão na massa ao propor que investiguem como chegar à resolução de um problema. Um bom exemplo disso é o movimento Maker, Faça Você Mesmo, que propõe o resgate da aprendizagem mão na massa, trazendo o conceito Aprendendo a Fazer. O projeto Maker surgiu, na verdade, ele começou esse ano, só que nós já desenvolvíamos antes práticas para poder incutir nos nossos alunos práticas empreendedoras. Então, assim, porque a gente entende que, principalmente como educação adventista, nós precisamos educar para além da sala de aula, não só aqui para conteúdos e tal, mas para a vida, né? Então, assim, acreditamos em uma educação integral e por isso a gente já tem, inclusive aqui na FAD Minas, a disciplina de empreendedorismo. Então, antes, nós trabalhávamos com grupos que desenvolviam alguma ideia interessante e tem a culminância, que é o nosso evento maior assim, da escola, que é a Mostra Cultural. Esse evento ele tinha a proposta de mostrar para todo mundo o que estava acontecendo com as turmas do 6º ano ao 3º ano do ensino médio.
Aí, vendo assim que isso tinha tudo para poder crescer, que era essencial, que fazia parte e que os alunos ficaram motivados com isso, a gente foi pensando como melhorar esse projeto. Foi então que surgiu a ideia do projeto Maker. Mas o nosso projeto surge também nós sabemos que a educação hoje está nessa linha do Maker. Isso é uma inovação, é uma forma da gente ter uma aprendizagem mais significativa para o aluno. Então, nós pegamos essa tendência Maker, que é o aluno fazer com as próprias mãos, linkamos com a prática que nós já desenvolvíamos antes, que é o empreendedorismo, e pegamos o nosso motivo primordial, que é a Bíblia. Pensando no contexto, no grande objetivo da educação adventista, baseada em Ellen White, que é de formar pessoas para a sociedade, profissionais que podem atuar e beneficiar a sociedade e ainda estar preparados para o céu. Se nós pensarmos nesse contexto de preparar pessoas para a sociedade, nós precisamos analisar o momento histórico no qual nós estamos. E como é que são as profissões hoje em dia? Será que elas são mecânicas e repetitivas, como eram no passado? Não. Hoje, todas as profissões elas são muito mais complexas, muito mais interdisciplinares, multidisciplinares, e as perguntas não vêm mais prontas, a gente tem que resolver de diferentes formas. Então, quando a gente pensa em metodologias ativas, nós estamos também pensando em formar profissionais que sejam ativos no mercado de trabalho, que tragam soluções para suas empresas, enfim, para sua igreja, para sua escola, para sua comunidade, para sua empresa, né? Então, esse é o grande benefício. E, além do mais, ela estimula esse aluno a aprender. Porque com esse tipo de profissão, se eu não me conscientizar que eu preciso aprender ao longo da minha vida, como é que eu vou realmente ter empregabilidade num futuro em que a inteligência artificial tem entrado cada vez mais, né? Então essas pessoas, elas precisam aprender, elas precisam aprender a solucionar questões do ponto de vista relacional também. Né? Porque elas têm que interagir com pessoas de diferentes lugares, às vezes até de diferentes fusos horários, diferentes idiomas, então tudo isso acaba complicando essa relação entre os indivíduos, né? E as metodologias ativas contribuem nesse aspecto. No livro Educação, Ellen White tem um capítulo que fala sobre biografias bíblicas e fala sobre o potencial de estudo, do aprendizado, da inspiração nas bibliografias bíblicas como aprendizado para essa juventude. Então, considerando isso, nós entendemos que há vários personagens bíblicos que têm características empreendedoras. Então, nós aplicamos o conteúdo que o aluno está estudando, tá, com a característica de um determinado personagem. Trabalhamos ao longo de todo o ano essa característica do personagem aplicada à teoria do empreendedorismo. Então, por exemplo, uma das salas está estudando Moisés. E definimos o maker disso, o fazer, a parte prática disso, o fazer os vários tipos de pães. Né? Em função do maná, nós vinculamos essa história. E aí ele pode passar por matemática, quais as quantidades de farinha, de óleo, das várias sementes que podem ter no pão, para fazer o pão. Então ele estuda matemática, ele pode estudar um pouquinho de história, de onde vem esse pão, a farinha vem de onde, surgiu em que época, a geografia, esse pão vai durar mais aonde. Então ele pode vincular toda essa teoria com o que ele está estudando, teoria de empreendedorismo, com o que ele está estudando em sala de aula, sem esquecer que tudo o que nós fazemos tem que estar vinculado ao Criador. Então nós linkamos empreendedorismo, Bíblia e a cultura maker, a fim de propor para os nossos alunos, proporcionar a eles uma educação bem diferente, bem significativa, bem prática e que não esqueça os principais valores da nossa história bíblica mesmo. Então, olha só, também como que entra a Bíblia? A Bíblia entra, nós pegamos biografias de personagens que carregassem na sua personalidade características empreendedoras. Então, nós nos baseamos nas 30
características do comportamento empreendedor. Dividimos elas em 10 grandes áreas e linkamos essas características com personagens bíblicos. Então, a turma, ela pretende, então, estudar a característica empreendedora do personagem bíblico, a vida dele como exemplo, que é esse o motivo que a Bíblia tem para nos deixar exemplos para a gente seguir, e, a partir disso, alguma prática que seja voltada para atividades básicas que fazem parte do nosso dia a dia, que tenham a ver com essas características empreendedoras e com a biografia, que sirva de exemplo para a gente, né? Projeto Maker do Noé, o empreendedor, o nome do nosso projeto ficou Noé, o empreendedor visionário. O nosso projeto começou, a primeira ideia, nós levamos as crianças a entenderem primeiro todo o contexto da história, o contexto da situação. Então, eu levei as crianças até o pátio, né, num local que bem gostoso da Fad Minas, um lugar tranquilo, e nós fizemos ali uma dinâmica em roda, e onde eu levei uma arca, né, que nós confeccionamos uma arca bem grande de papelão, tá lá na minha sala, e eu apresentei a eles vários cartões com imagens de cenas tristes da nossa sociedade hoje: guerra, morte, fome, violência, assaltos, violência doméstica, com várias imagens imagens fortes, para que eles pudessem visualizar, para sentirem o contexto, mostrando a eles a relação de que esses problemas daquela época também, né, que existem hoje, também existiam naquela época. Então, depois que eles viram todas aquelas imagens, eu fiz com que cada um falasse o que sentiu diante daquela imagem. A partir dali, eu coloquei a história. Então, da mesma forma, né, Deus vendo toda essa situação, aquele contexto todo de Deus ter se arrependido, explicamos né, o que isso significava, essa tristeza de Deus diante da situação, e a missão, né, de Noé sendo escolhido não só por ser um homem justo e bom, temente, mas também por ter, com certeza, características empreendedoras. Né? Deus viu em Noé alguma coisa, né, que aí está o foco do nosso projeto, ver em Noé o espírito empreendedor. Noé tinha alguma característica, ele e sua família, que levaram com que Deus o escolhesse para isso. Então, aí a gente começou com a história da construção da arca, e aí veio passo a passo. Né? O que diante dessa situação, bem, temos que construir um enorme, né, meio de transporte para abrigar, né, um grande número de pessoas, esperava-se assim, né, e animais. Então, sim, o que será necessário para isso? Né? Planejamento, elaboração de metas, né, persistência, coragem, uma série de fatores, né, de habilidades, ali, competências que iam ter que ser desenvolvidas ali, né? Eles tiveram que colocar isso em prática para que o negócio desse certo. Então, ali veio escolher a madeira, né, a escolha, a separação das ferramentas, né, o tipo de madeira, no caso, né, que seria utilizado, quantas pessoas seriam necessárias para ajudar nessa obra, e fazendo parte disso, as crianças foram levadas à marcenaria da escola, né, para terem esse primeiro contato com a madeira, tocar na madeira, sentir o cheiro da madeira. Nesse dia eles lixaram, eles pintaram, né, o pessoal da marcenaria apresentou para eles todas as madeiras que são utilizadas por uma marcenaria, e aí eles tiveram o primeiro contato. Nessa primeira aula eles fabricaram, cada um deles, uma caixinha de madeira, né, eles pregaram, eles lixaram, levaram para casa, e depois, posteriormente, na aula de artes, a caixinha foi pintada, decorada, né, essa foi a primeira parte do projeto. A tia falou pra gente numa semana, e ela disse que ia ser muito legal, que a gente ia aprender várias coisas novas, e que o nosso projeto ia ser do Noé. A professora contou, ela falou que a gente ia algumas vezes no ano na marcenaria, e daí, a primeira vez que a gente foi na marcenaria, a gente construiu uma caixinha para nós. A gente martelou, a gente lixou a caixa, fez um monte de coisa legal. Eu aprendi que Noé foi um dos maiores construtores. Por quê? Porque ele construiu uma grande arca. E o que você aprendeu? Que Noé construiu a arca e ele tentou salvar o povo. E Deus construiu uma arca tão grande, não para os bichos, mas para as pessoas, que ele deu uma chance para as pessoas. A gente foi na marcenaria, a gente fez umas caixinhas, e foi uma das minhas primeiras vezes que eu fiz isso.
Noé era muito trabalhador, ele construiu uma arca, que a arca era de madeira, daí dela quis que a gente mexesse com madeira também. O projeto teve sequência, né, e ainda está tendo sequência, o projeto ainda está em curso, né. A segunda parte do projeto foi onde nós trabalhamos também a questão do espírito empreendedor, no sentido de a equipe. Noé precisou de uma equipe para trabalhar. Ele não poderia fazer o trabalho sozinho, por mais habilidades que ele tivesse. Então, quem era a equipe de Noé? Como trabalhar em equipe? Então, foi trabalhado com as crianças um texto muito conhecido, a Alegoria das Ferramentas, né? E eles receberam da marcenaria uma maleta de ferramentas, né, para cada um, em madeira. E eles estão com essa maleta na sala, essa maleta está sendo personalizada também por eles. Dentro dessa maleta, o que tem dentro dessa maleta? Dentro dessa maleta, eles não, pela idade, né, nós não vamos deixar com que eles tenham contato com algumas ferramentas mais pesadas. Mas o que é a nossa proposta para dentro dessa maleta? Cola, lixa, trena, régua, né, lápis, esquadro, alguns objetos que eles possam trabalhar, né, na confecção de objetos. E o projeto, né, ainda vai passar por mais algumas etapas, né, envolvendo os conteúdos curriculares deles também, né, já estão sendo trabalhados, né, como eu disse, no caso do texto, português, leitura e interpretação de texto, né, a moral da história, trabalharemos também a geografia, né, como era, né, o lugar na época, né, planícies, montanhas, né, que a Bíblia dá a entender, por exemplo, quando, né, que houve modificações no ambiente, no relevo e na aparência da terra, quando a arca parou, estava em cima de uma montanha, né, o clima também que foi modificado e matemática também muita coisa, né, que medidas, capacidades, né, muita coisa que envolveu nessa história. A priori, essas metodologias elas contribuem com uma aprendizagem mais significativa. Esse seria o grande motivo inicial. Mas porque também essas metodologias propiciam uma nova forma de relação dos indivíduos com o conhecimento, com as informações. E essa nova relação é uma necessidade pulsante, emergente dentro do nosso contexto histórico. Né? Então, se essa criança ela começa a aprender de uma forma mecânica, que ela espera do outro para aprender, será que quando ela estiver na graduação, ela vai ter essa cultura, vamos dizer assim, de aprender de forma autônoma? Então, essa criança ela precisa, desde pequena, aprender a buscar, ter autonomia, a se sentir livre para aprender. Então essa é a grande jogada, porque hoje todas as profissões, como eu comentei anteriormente, elas são complexas, nada vem pronto, você tem que buscar informações o tempo inteiro e você precisa tratar essas informações, você precisa realmente fazer muitas conexões. Então se a criança não está habituada desde o início, desde a educação infantil, isso vai com certeza comprometer o seu estilo de aprendizagem e a sua interação na sociedade. Se queremos alunos proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam nas atividades, que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados. Se queremos que eles sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras possibilidades de mostrar sua iniciativa. Fica aqui essa reflexão para adaptarmos ou até mudarmos as metodologias de ensino que estamos utilizando. O programa Educação vai ficando por aqui. Nos vemos semana que vem. Até lá!